Fala galera, tudo tranquilo? Tudo bem? O objetivo desse plantão Tirar Dúvidas é responder a dúvidas que forem enviados para mim de maneira rápida e abordando o conteúdo mais específico de química. Conto com a pergunta de vocês aí. A nossa pergunta de hoje é... Então, na verdade, não vai ser uma pergunta hoje, vão ser duas perguntas que eu vou conseguir juntar as duas numa só. Tá? A primeira pergunta vem de um aluno que eu esqueci de perguntar, nem me ative se ele me autorizava a colocar o nome dele ou não. Como eu não perguntei, ele também não falou nada, eu vou deixar o nome dele em anonimato. Tá? Não sei se ele quer que eu diga, mas não faz mal, mas agradeço de coração a pergunta. Ele é um ex-aluno meu que hoje cursa a graduação em farmácia e bioquímica, e ele me pediu que falasse um pouquinho sobre espectroscopia ou espectrofotometria. Esse é um assunto específico que ele queria que eu desse uma explicaçãozinha básica para situar ele nesse conteúdo. Juntando com isso, eu tenho um aluno meu que é o Pedro, tá? Que mandou um fala manja. Tá? Eu queria saber um pouquinho sobre aquele aparelho que mede o oxigênio no sangue. Então, o aparelho é esse aqui, esse é um dos modelos, né? É um oxímetro. E como o assunto está relacionado com espectrofotometria, então eu vou relacionar os dois numa pergunta só. Eu vou falar um pouquinho sobre a oximetria, sobre o oxímetro e sobre o processo pelo qual você mede, então, esse teor de oxigênio na corrente sanguínea. Por que esse assunto está agora tão em voga, tão em moda? Pelo Covid, né? Então, eu estou me recuperando agora no final do Covid. Todo mundo sabe que eu perdi minha avó agora com o Covid, e no cuidar dela eu também contraí o vírus. E eu estou hoje, sei lá, o 17º, 18º dia, passei por um quadro de dor de garganta leve, mas dor de garganta, dor de cabeça, cansaço respiratório, ainda tem um cansaço, tem uma certa incapacitação em virtude do vírus. E um dos principais exames que se faz para o paciente com o Covid é a mensuração, a medição do seu teor de oxigênio, de oxihemoglobina. Tá? E para isso eu uso esse aparelho que é o oxímetro. Eu vou fazer a medição minha agora, se por acaso debaixo, um abraço para ir para o hospital, mas se Deus quiser eu estou numa fase já de recuperação. Eu vou então ligar o aparelho, vamos lá. Vamos ligar o aparelho, tá? O oxímetro tem esse sensor digital, então, né? Ó, se vocês perceberem, ele tem uma luz vermelha, então ele está emitindo um feixe de luz vermelha e um feixe que a gente não consegue visualizar, que é um feixe de infravermelho. Então eu vou estar num ramo da ciência chamada espectroscopia de infravermelho e luz visível, nesse caso a vermelha, também tem com ultravioleta, tá? Então eu vou colocar o meu dedo, o ideal é que esteja limpo, desengordurado. Vocês vão ver depois que a gente, quando trabalha com isso no laboratório, a cubeta, que é onde vai estar o material para a gente fazer a análise, ela tem que estar desengordurada, porque eu vou fazer a luz atravessar essa cubeta. Então, se eu tiver gordura, impressão digital na frente, vai atrapalhar essa transmitância, esse atravessar a luz e o espectro pela cubeta. Então, o dedo tem que estar limpo, as mulheres ou os homens sem esmalte, porque eu tenho que deixar esse espectro luminoso e de ondas atravessar o meu dedo para poder fazer a mensuração. Tá? Então eu tenho que estar com o dedo imóvel, então ficar me mexendo totalmente. Eu vou colocar aqui agora para cima. Esse dedo foi aleatório. Ele está agora procurando. Tá? Então está ali em vermelho, ó. Em vermelho é a saturação em oxigênio, em azul é a minha frequência cardíaca. Então dá para ver que eu estou bem agora, estou saturando 99%. E a minha frequência cardíaca está em 86 batimentos por minuto. Esse é o ideal para o paciente em normalidade. Tá? Deixa eu apagar aqui agora. Então o normal é a gente estar saturando 98, 99%. E daí, como o Covid ele vai afetar o teu pulmão, a tua capacidade de absorver o oxigênio, então você vai baixar essa saturação, geralmente até sem um sinal muito evidente.
Então eu cheguei a 94% de saturação. Abaixo de 95% já é de ficar em alerta. Abaixo de 90% você já começa a ter lesão tecidual, porque o teu sangue já não consegue transportar tanto oxigênio quanto recomendável para a manutenção do seu quadro. Então o nome desse aparelhinho chama-se oxímetro. E ele faz a oximetria, que indica a saturação de oxigênio na sua corrente sanguínea. E ela vai indicar através de um feixe de luz infravermelho e vermelho que vai atravessar o meu dedo, e esse feixe luminoso vai interagir com a oxihemoglobina que tem na minha corrente sanguínea, e aí o receptor que tem na parte de baixo vai analisar o quanto foi absorvido de luz através da interação desse feixe que eu falei com a oxihemoglobina, e vai calcular e vai dar então a minha porcentagem de saturação de oxigênio. E esse é um dado fundamental na avaliação da gravidade ou não do paciente com Covid, porque valores muito baixos indicam que o teu pulmão está com uma capacidade de absorção de oxigênio muito baixa, e esse é o quadro que te leva à incapacidade de respirar e à necessidade ou não de intubação, na qual a ventilação é feita de maneira mecânica, não é você mais que respira. O anestesista paralisa o seu corpo, ele faz você parar a musculatura para que você não tussa nele e contamine ele também, e para que você tenha uma facilidade para intubar. Ou seja, abre a boca, mete um cano pela boca, vem pela garganta, vai no pulmão e faz a máquina, faz a ventilação mecânica. Eu vou agora falar para vocês os princípios básicos para esse tipo de análise de interação entre o espectro de ondas eletromagnéticas e os átomos, ou seja, a constituição da matéria. Beijo para vocês, um abraço, nos vemos lá no finalzinho. Então a gente já havia comentado previamente ali que a determinação da quantidade de oxigênio dentro da corrente sanguínea, através daquele aparelhinho chamado oxímetro, que mede a saturação de oxigênio, ela se dá devido a... Primeiro eu mostrei para vocês que aquele aparelhinho ele emite uma luz vermelha, junto com a luz vermelha é emitido um feixe de onda infravermelha, que não é perceptível à visão humana. Então essa luz ela vai atravessar o meu dedo, e aí ela vai ser absorvida pela oxihemoglobina, ou seja, é aquela hemoglobina carregada de oxigênio. Quanto mais oxihemoglobina eu tiver, maior vai ser a absorção desse espectro que eu acabei de citar. Por isso que essa técnica se enquadra dentro da espectrofotometria. Espectro, porque foto é luz, né? Então eu vi a luzinha vermelha saindo. Junto com a luz vermelha eu tinha o infravermelho, que faz parte do espectro das ondas eletromagnéticas, mas que não é visível ao olho humano. E como eu vou medir? Eu estou medindo ali, então, essa taxa de absorvância, essa taxa de absorção da luz, então se enquadra dentro da metria, da medição. Por isso que o tema que a gente vai abordar agora é um tema do ensino superior, chama-se espectrofotometria. Está dentro da espectroscopia, nesse caso específico, na região do infravermelho e do visível, já que eu usei o infravermelho e a luz vermelha, que é uma luz visível, mas poderia estar dentro da região do ultravioleta também. E esse é um método que a gente usa na chamada análise instrumental quantitativa, ou seja, é um artifício de laboratório na qual eu meço a quantidade de determinado soluto dentro de uma solução. Tranquilo? Estão acompanhando o raciocínio lógico? Olha só. Esse é o princípio básico para tudo que eu estou falando aqui agora. Não é o princípio básico para a espectroscopia ou para a espectrofotometria. Esse é o princípio básico da natureza. A gente tem, então, olha só, a gente tem o que a gente conhece como onda e a gente tem o que a gente conhece como partícula. Então, eu botei ali o espectro eletromagnético, por isso que é espectroscopia, porque eu vou relacionar diferentes zonas do espectro. O que a gente deu uma abordagem mais detalhada era para a luz, foto, para o infravermelho e para o ultravioleta. Então, esse é o espectro das ondas eletromagnéticas. Então, a gente sabe que o espectro, que a onda eletromagnética não é contínua,
ela é formada por pequenos pacotes, ou seja, unidades fundamentais que formam essas ondas eletromagnéticas que a gente chama de fótons. E o átomo, que é o objetivo, o objeto principal da química, eu tenho uma região central chamada de núcleo, na qual todo mundo está careca de saber que lá ficam os prótons e ficam os nêutrons, e eu tenho perifericamente, circulando em órbitas, eu vou ter os elétrons. Então, aqui eu vou trabalhar com essa partícula elementar, que é o elétron. Durante muito tempo, onda era uma entidade específica e partícula era uma outra entidade específica. Com a teoria da física quântica, com a teoria da dualidade partícula-onda, a gente sabe que os dois comportam-se de maneira similar. Então, uma onda pode ter comportamento particular e uma partícula pode ter comportamento ondulatório. Isso é a dualidade onda-partícula. E há uma interação gigantesca entre fótons e elétrons. Ou seja, há uma intensa relação entre onda e matéria. Esse é o princípio, então, que a gente vai usar nessa espectrofotometria. Tá? O que é? A capacidade que uma onda eletromagnética tem de interagir com a matéria, especificamente com os elétrons. Isso é um princípio básico da mecânica quântica, aquela física de partículas que relaciona, então, o comportamento de uma onda interagindo com a matéria. Tranquilo? E aqui é uma coisa que é básico, né? Eu tenho um suco de maracujá. Eu pergunto para vocês, esse vai ser o princípio básico dessa espectroscopia, dessa espectrofotoscopia, tá? Metria, desculpa. Esse suco de maracujá está forte ou está fraco? Aí vocês vão olhar para ele e você pode ver, esse suco de maracujá, ele está forte. A gente, em química, não vai usar o termo forte. A gente vai usar o termo em química concentrado. E essas unidades de concentração que a gente tem na graduação, mas a gente tem muito bem isso no ensino médio, no começo do ensino médio do segundo ano, quando a gente trabalha com concentração comum, que é aquela que eu tenho massa do soluto sobre volume da solução, ou quando a gente trabalha com concentração em mols por litro, que é mais específica da química, na qual eu pego o número de mols do soluto pela massa molar do soluto e o volume da solução. Essa concentração comum eu expresso em gramas por litro e essa concentração molar, ou molaridade, ou mols por litro, eu expresso em mol por litro. Fechou? Então, aquele suco, ele está muito forte, ele está concentrado. Se ele está concentrado, é porque ele tem uma elevada quantidade de soluto em relação ao volume da solução. E vocês conseguiram dizer para mim isso pela cor do suco. Assim como você consegue olhar para um cafezinho e você olha e diz, chafé. É aquele café parecido com chá, bem diluído. Ou seja, eu não preciso explicar muito para vocês. Esse é o princípio que vai determinar, então, essa absorvância, essa capacidade. Quanto mais concentrada for a solução, mais ela vai absorver o espectro específico da luz e aí eu vou ter essa intensificação da coloração dela. Ou seja, a gente já naturalmente, intuitivamente, consegue associar cor com concentração. Tranquilo? E nesse caso específico que eu estou falando para vocês, estou falando do sangue, né? Então, eu estou medindo ali, eu tenho aqui, ó, eu tenho pela coloração, eu já consigo determinar. Esse sangue mais vermelhão aqui, ó, o sangue número 1, tá vendo? Ele é mais vermelho vivo. Esse sangue número 1 mais vermelho vivo é o sangue arterial. Esse sangue arterial é o sangue mais rico, ou seja, tem maior concentração de oxihemoglobina. E aí é natural, assim como eu usei o princípio do suco de maracujá, quanto mais laranja ele tiver, mais concentrado ele é, esse sangue, quanto mais vermelho ele for, maior é a taxa de oxihemoglobina. E como é que eu meço isso? Eu vou fazer a luz atravessar a luz vermelha e, nesse caso, o infravermelho, e quanto maior for a concentração de oxihemoglobina, maior ela vai absorver esse espectro de luz,
e eu não preciso depois ficar vendo do outro lado a luz atravessar o dedo da pessoa e usar o meu sentido da visão, não. Existe já um detector que vai me indicar a concentração. O número 2, percebo que já mudou bastante a cor, porque esse já não é um sangue arterial, ele é um sangue venoso. Então, nesse sangue, eu já vou ter a hemoglobina agora, que já está rica em, ou tem maior teor de gás carbônico. Então, percebe que há uma... Primeiro que ali mudou a cor do sangue pelo soluto que está dissolvido no sangue. Então, um sangue rico em oxigênio é mais vermelho vivo. Um sangue rico em gás carbônico, ele é mais azulado, mais arroxeado. E o sangue vermelho vivo, que é o que a gente está interessado, por isso que é a oximetria, tá? Ele, quanto mais vivo for a intensidade da sua cor, mais concentrado em oxigênio ele vai ser, e daí o meu exame vai absorver mais isso, tá? E vai me dar um grau de concentração maior. Fechou? E como é que funciona um espectrofotômetro? Espectrofotometria é a medição. Espectrofotoscopia é o processo. Espectrofotômetro é o aparelho. Tá? Quem for fazer, como essa pergunta veio de um aluno de farmácia e bioquímica, eles vão usar para o resto da vida espectrofotômetros. Primeira coisa, foto precisa de luz. Luz eu preciso de uma lâmpada. Então, a primeira parte que compõe o espectrofotômetro é a lâmpada. Vocês percebem que eu tenho dois tipos básicos de lâmpada, tá vendo? Eu tenho uma lâmpada ali, ó, feita de H1 e H2, feita de hidrogênio e o seu isótopo chamado deutério. Esse tipo de lâmpada feita com esse material, ela vai produzir o espectro um comprimento de onda do ultravioleta. Comprimento de onda, lembrando para a gente que é a letrinha não tão feia assim, mas é o lambda. Tá? E a lâmpada de tungstênio, que está aqui o W, o tungstênio, vai produzir o infravermelho e o visível. Essa que a gente está usando ali no caso, então, para uma espectrofotometria de infravermelho e visível. Então, eu preciso de uma fonte emissora de luz e dos outros amplitudes de onda do espectro. Fechou? O número 2, esse procedimento específico, eu preciso de uma luz monocromática. Eu preciso que ela não tenha todos os espectros possíveis. Então, ela vai passar por um prisma ou por grades de difração que vão transformar essa luz policromática numa luz monocromática. É essa luz monocromática que vai atravessar a minha amostra. Eu ainda tenho uma fenda e lentes que serve para colimar e para selecionar esse feixe que vai atravessar. Finalmente, eu tenho a minha cubeta, que dentro dela eu vou ter o analito, e o analito para a gente é a substância a ser analisada, e aqui a luz vai atravessar por um certo comprimento, que é o chamado caminho óptico, e aí no final eu vou ter o detector que vai me dar então essa medida da concentração. Então acompanha ali comigo. A lâmpada, ela vai emitir um feixe luminoso e outros comprimentos de onda do espectro. Ao atravessar o prisma, essa luz torna-se monocromática. Ela atravessa uma fenda e lentes e aí ela vai ser colimada. Então ela vai seguir o caminho dela e ela vai incidir sobre a minha amostra. Essa amostra, ela vai absorver uma parte da luz e deixar passar uma outra parte da luz. Eu ainda faço o quê? Eu pego e desvio esse feixe, então ele vai ter um detector que vai analisar o comprimento de onda que chegou sem interferência nenhuma, e vai ter um outro detector que vai analisar o comprimento de onda que sofreu a interferência da solução que eu estou analisando. Ele vai comparar os dois e vai me dar, então, a concentração da solução. No caso que a gente está falando, vai dar a concentração de oxigênio dentro da corrente sanguínea. Entenderam? Esse é o princípio básico. Uma lâmpada emite uma luz, o feixe que a gente quer selecionado é colimado, ele atravessa uma amostra,
parte da amostra vai absorver aquilo, quanto mais concentrada ela for, mais ela vai absorver, e depois um circuito, um detector eletroeletrônico vai analisar os dados, vai ver quanto de fótons chegaram, vai transformar isso no impulso elétrico e vai me criar um gráfico para que eu possa, então, analisar a concentração. Por isso que eu falei que isso é um método instrumental quantitativo, indica a quantidade. E aí o princípio, para quem for trabalhar com química, opa, deixa eu apagar ali que deu uma borradinha ali. Esse é o princípio de Lambert-Beer, né? Que justamente fala isso. Ó, então, eu tenho aqui a cubeta, né? Ó, eu tenho aqui a cubeta. Ela é um dispositivo que preferencialmente deve ser feita de quartzo. Pode ser feita de vidro, de plástico, só que assim, o ideal é que essa cubeta ela permita a passagem total desses espectros de onda, sem que ela absorva nada e nem ela reflita nada, né? Então, se você colocar um vidro, por exemplo, parte vai ser refletida e aí você vai perder um pouco do resultado mais preciso. Então, o ideal é que ela seja feita de quartzo para que ela interfira o mínimo possível, para que somente o que está aqui dentro dela, ó, a solução que está aqui dentro dela, é que a gente tenha, então, ela interferindo com o feixe de onda que foi emitido sobre ela. Eu tenho a transmitância. Transmitância é a letra T. Ela é a razão entre a luz transmitida pela luz incidente. Entenderam? Então, é o que passou, é o que transmitiu, é o que passou pela cubeta. Essa é a transmitância. Tá? Se você perceber, a luz que passou, que é a luz transmitida, ela é em menor quantidade do que a luz que incidiu, porque parte foi absorvida pela solução. Então, esse número de transmitância, ele vai ser um número, a transmitância é menor do que zero, é maior do que zero e menor do que 1. Entenderam? A transmitância é de 0,03. Isso quer dizer o quê? 3%. Apenas 3% passou do total que havia incidido sobre a cubeta. Tranquilo? Tá? A absorbância, cuja letrinha, cujo símbolo é a letra A, ela é o quanto foi de energia absorvida pela amostra. Então, matematicamente, a absorvância é menos o logaritmo da transmitância. Por que esse menos aqui na frente? É só porque a transmitância vai ser, por exemplo, sei lá, 0,004, ou seja, vai ser 4 vezes 10 na menos 3. Como eu tenho um expoente negativo, esse outro negativo torna o resultado positivo. É apenas um artifício matemático. Entendeu? Então, transmitância é o quanto de luz atravessou, o quanto de luz transmitiu através da cubeta com a minha amostra. A absorbância é o quanto foi absorvido pela amostra de energia. Tá? E a absorbância, ó, eu tenho nas duas, pode ver que BC é a mesma coisa. Então, o B aqui, ó, o B é o caminho óptico. O caminho óptico. O B é o caminho óptico. É isso aqui, tá vendo? Essa cubeta tinha 1 centímetro. A cubeta tinha 1 centímetro. A luz teve que atravessar 1 centímetro ali. A luz, o infravermelho nesse caso. Tá? Então, esse caminho óptico é a letra B. Percebe que a absorbância é a BC. Tá? Esse C aqui, ó, o primeiro C é a concentração. Só que essa é em grama por litro. E daí esse A aqui é a chamada absortividade. Absortividade, que é específica de cada solução. Só que a gente costuma trabalhar muito com essa concentração aqui em mol por litro. Então, esse epsilon aqui, esse epsilon vai ser a chamada absortividade molar. Entenderam? Então, a absorbância, o quanto vai ser absorvido, depende do quê? Do caminho óptico, da concentração da solução e da absortividade molar, ou seja, de uma característica inerente de cada substância
que será feita a sua análise. Tranquilo? Pessoal, vamos terminar então com um exercício simplesinho, só para a gente fixar esses conceitos de transmitância, absorbância, absortividade, para só fixar um pouquinho esses conceitos através de um exercíciozinho de cálculo simples. Então, encontre a absorbância, encontre a letra A de absorbância e a transmitância, letra T, de uma solução 0,00240 mols por litro. Então, essa é a concentração molar, é o Czinho, 0,0024 mol por litro de uma substância de coeficiente de absortividade molar, o epsilon, epsilon igual a 313 litros por mol por centímetro, numa cubeta que apresenta um caminho óptico de 2 centímetros. Letra B, que é o caminho óptico, 2 centímetros. Fechou? Para se familiarizar com esses termos. Então, a absorbância é igual a absortividade molar multiplicado pelo caminho óptico multiplicada pela concentração molar. A absorbância vai ser igual a absortividade 313 vezes o caminho óptico, que são 2 centímetros, vezes a concentração molar, que vai dar 0,0024. Multiplicando todo mundo ali, deixa eu confirmar, 313 vezes 2 vezes 0,0024. Eu vou ter, então, uma absorbância igual a 1,5024. Vamos trabalhar aí com 1,5, então. Essa é a absorbância. Fechou, pessoal? Agora ele quer saber a transmitância. A absorbância é igual a menos o logaritmo da transmitância, logaritmo na base 10. Quem está na frente era o expoente, então a absorbância é igual ao logaritmo na base 10 da transmitância elevado a menos 1. Ou seja, a transmitância elevada a menos 1 é igual a 10 elevado a A. Ou seja, 1 sobre a transmitância é igual a 10 elevado à absorbância. 1 sobre T é igual a 10 elevado a 1,5, já que foi esse o valor que a gente encontrou para a absorbância. 1 sobre T é igual a 10 elevado a 5, 10 elevado a 1,5, desculpa, eu vou ter igual a 31,6227766. Ou seja, T é igual a 1 sobre 31,62. A transmitância vai ser igual a 1 dividido por 31,62 igual a transmitância é igual a 0,03162, que se eu multiplicar por 100, eu vou ter uma transmitância de 3,162%. Fechou, galera? Resolvido? Deu para ter uma noçãozinha sobre, assim, superficial, sobre esses termos muito usados em espectrofotometria. Transmitância, absorbância, absortividade molar. Entendeu? Isso aí é para a gente se situar nesse conteúdo. Grande abraço. Obrigado mesmo de coração pela atenção. Até um próximo vídeo. Fechou então, galera? Pergunta respondida. Vai ficar aqui agora no final, então, o meu contato no Instagram ou no Twitter. Quem tiver uma outra pergunta que quiser que eu responda,
envia para esse meu contato. Se você não quiser que o seu nome apareça no início da pergunta, bota uma observaçãozinha, professor Ademir, favor, não citar o meu nome. Eu faço simplesmente a pergunta e respondo da melhor maneira possível. Fechou, galera? Um abraço, até o próximo plantão Tirar Dúvidas de Química com o professor Ademir.